Boa noite a todas as irmãs, as que estão presentes hoje, a que ainda vão assistir. É com grande alegria que nós estamos aqui hoje. Já estamos com 81 encontros, que maravilha, né? E nós estamos sempre aqui juntas, falando um pouco dos serviços que nós, mulheres, fazemos no reino do Senhor. E eu dou graças a Deus por isso, que me motiva as irmãs. E quero agradecer também a participação da irmã Janaína, ela que com muita dificuldade atendeu a gente, essa mulher espetacular. Vamos conhecer um pouco mais sobre ela daqui a pouco. Quero agradecer a Edneia, que está sempre conosco também, e as irmãs que estão presentes hoje. E avisando que Carol, no momento, não pôde estar presente. Ela disse que ainda tentar assistir um pouco, não sei, mas ela só pediu oração para que a saúde dela seja melhor, tá? Então, eu quero nesse momento chamar a nossa irmã Dinéia. Dinéia, contigo, dá umas boas-vindas para nós. Boa noite, amadas irmãs. Vocês são amadas por Deus e são amadas por mim. É com muita alegria estar aqui, né? E juntamente com o nosso Deus. Nosso Deus está presente conosco. Então, eu vou ler o Salmo 100, tá certo? Eu vou ler na linguagem de hoje. Cantem hinos a Deus, o Senhor, todos os moradores da terra. Adore o Senhor com alegria e venha cantando até a sua presença. Lembre que o Senhor é Deus, ele nos fez e nós somos dele. Somos o seu povo, o seu rebanho. Entre pelos portões do templo com ações de graças. Entre nos seus átrios com louvor. Louve a Deus e sejam agradecidos a ele, pois o Senhor é bom. O seu amor dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Vamos orar? Nosso Deus, nosso Pai querido, nosso Pai amado, muito obrigado, Pai, pelo seu amor que dura para sempre e a sua fidelidade não tem fim. Muito obrigada por isso, obrigada pela sua misericórdia. Pai querido, obrigado porque o Senhor está aqui conosco. Nós temos plena certeza disso. Abençoe cada uma de nós que está aqui e todas que estarão assistindo depois e todas que não puderam vir também estar conosco. Mas, Pai, muito obrigado pela sua presença. É um privilégio conversar com o Senhor. Neste momento, Pai, eu peço pela sua misericórdia que o Senhor abençoe a Carol, restaure a saúde dela, que ela possa estar conosco o mais breve possível. Obrigada por tudo. Abençoe o encontro de hoje e que o Senhor seja louvado, honrado e glorificado. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada. Então, hoje nós vamos apresentar a entrevista que nós fizemos com a irmã Janaína Vieira, assim também com uma mensagem ela gravou para nós, tá bom? Só um pouquinho. Vamos agora ouvir a entrevista que fizemos com a Janaína Vieira. Olá, minhas queridas irmãs. Meu nome é Janaína Vieira, eu tenho 62 anos e congrego em Cabreúva, interior de São Paulo. Eu tenho uma família linda que Deus me deu, Maciel, que é meu marido, há 42 anos, e que serve como presbítero aqui na congregação de Cabreúva. Nós temos 5 filhos, são eles Vanessa, Priscila, Gabriel, Daniel e João. Priscila é casada com Salomão e tem o Sebastião, que tem 13 anos e que já é nosso irmão em Cristo. O Gabriel é casado com a Jucimara e tem Samuel, que tem 8 anos, e Laura, que tem 1 ano. Os outros ainda estão solteiros. Bom, como foi meu encontro com Cristo? Eu fui criada em um meio que sempre buscou a Deus, embora de forma equivocada, né?
Depois de 10 anos de casados, Maciel recebeu a oportunidade de estudar a Bíblia. E eu confesso que eu fiquei um pouco reticente, porque eu nunca tinha ouvido falar nessa tal de Igreja de Cristo. Porém, aos poucos, estudando escondido as lições que ele recebia, eu aceitei estudar de verdade e foi como saciar uma sede antiga, né? E isso tem 33 anos, né? Então, é bem legal. Assim, é bem bonito ver o caminho que o Senhor Deus usou para chegar, né, até nós. Onde que eu sirvo? Atualmente, eu sirvo ao Senhor com a minha profissão, conselheira terapêutica, com base na palavra de Deus, e eu compartilho a palavra do Senhor através de aconselhamento em dois grupos distintos, quinzenais. Um grupo de idosas chamado Ovelhinhas, e além disso, eu tenho um devocional diário há 8 anos, voltado para mulheres cristãs. Também tenho um grupo numa empresa e um outro grupo de estudo bíblico num condomínio aqui próximo à minha cidade. Bom, a maior alegria que eu senti servindo ao Senhor foi encontrar meu propósito, né? Descansar. Descansar sabendo que eu sirvo porque sou filha e não sirvo para ser filha, né? Deus me escolheu como filha, né? Eu aceitei essa escolha, mas foi Ele que me escolheu primeiro. E isso me deu muita tranquilidade, muita paz de saber que eu sou aceita, né? Maciel e eu, junto com Mauro e Marilda, também temos o Ministério Aprisco, que é um ministério que cuida dos evangelistas e suas esposas, né? Esse grupo que precisa ser visto, precisa ser cuidado, precisa ser amado. E nós temos encontros, né? Estamos trabalhando arduamente para termos mais encontros, onde eles vão para serem cuidados, onde eles vão para serem amados, abraçados, né? E o Ministério Aprisco tem sido uma grande bênção na vida desses irmãos e na nossa também. Bom, que conselho eu dou para as irmãs que querem servir ao Senhor e não sabem bem como começar? Bom, primeiro de tudo, peça ao Senhor que lhe dê olhos de prosperidade para as coisas que você já tem, sejam elas coisas materiais ou não. Normalmente, o que nos impede de servir é nós olharmos para a nossa impossibilidade. Eu queria fazer tal coisa, mas eu não tenho tal coisa. Eu queria servir em tal ministério, mas eu não tenho tal requisito. Então, começa com aquilo que você tem, com aquilo que você sabe. Peça para o Senhor Deus mostrar para você o que é que você tem. Sejam coisas materiais, sejam ou não, sabe? Bênçãos espirituais, bênçãos mentais, né? E segundo, consagre todas essas coisas ao Senhor. Tudo que você tem veio dele. Todas as suas posses, seus dons, sua inteligência, tudo veio dele. Então, consagra a ele, em primeiro lugar. Senhor, isso aqui é teu. Né? E depois, como eu falei no início, comece com o que você tem. Por exemplo, Dorcas só tinha uma agulha e linha. E Deus queria isso mesmo. Deus não pediu de Dorcas o dinheiro de Lídia. Né? Dorcas só tinha uma agulha e uma linha. Davi só tinha o estilingue, né? Uma tiradeira, baladeira, sei lá, no Brasil, cada lugar tem um nome diferente. Mas era tudo que Deus precisava que ele tivesse, sabe? Deus não queria que Davi usasse a armadura de Saul, tanto que ele botou e não deu certo, né? Uma armadura parecia o mais adequado naquele momento. Mas Deus queria o que Davi tinha. Sabe, Maria tinha um perfume caro e foi isso que ela usou para servir, né? Então, tudo que nós temos vem das mãos dele. Nós recebemos absolutamente tudo. Então, para ele é que nós devemos entregar tudo em serviço. Não fica pensando o que você gostaria de fazer, mas o que você pode fazer hoje.
Deus não despreza as pequenas coisas, mas Ele também não recusa as coisas que nós consideramos grandes, né? Então, assim, olha a sua volta. Veja quais são as necessidades que existe na congregação, que existe à sua volta. Peça sabedoria ao Senhor e com aquilo que você tem, procure suprir essas necessidades, sabendo que é o Senhor Deus que multiplica. Há alguns anos atrás, eu tive a grata oportunidade de ouvir de uma congregação que começou com uma casa onde não tinha cadeiras. A pessoa abriu a casa e as pessoas se sentavam na cama para ouvir a palavra de Deus. A congregação começou porque uma pessoa que não tinha nenhuma sala, nenhuma cozinha, só tinha um quarto com banheiro e ali que eles faziam tudo, cozinhavam, viviam, essa pessoa abriu esse espaço para que a palavra de Deus fosse difundida. E hoje tem uma congregação. Então, meus amores, faça com o que você tem. Cuidado para não dizer que Deus não deu, que Deus não dá. Você está fazendo Deus de mentiroso. Ele deu, ele dá. O que você tem, seja o que for, consagre ao Senhor. Peça ao Senhor que lhe mostre como usar aquilo que você já tem. E Deus vai multiplicar. É Ele quem multiplica. É Ele que faz o trabalho de multiplicar, de fazer frutificar aquilo que você tem, desde que você coloque à disposição dele. Lembra do menino lá com pãozinho e peixinho? Pois é, era só pãozinho e peixinho, né? Mas ele colocou nas mãos do Senhor e tudo se multiplicou e virou um grande milagre, ok? Um beijo grande para vocês, que o Senhor Deus abençoe cada uma de vocês com olhos de prosperidade sobre aquilo que você tem e bastante compromisso com o Senhor para usar, seja grande ou pequeno aos seus olhos. Ai, que legal, né? Maravilhoso. Então, agora a gente vai falar um pouco do nosso ministério de evangelização, o Colheita Brasil, plantando igreja em todo lugar onde não há. Então, devemos lembrar um fator importante aqui. Em 1961, chegou no Brasil o Evangelho Puro e Verdadeiro. Foi uma equipe maravilhosa de irmãos que vieram dos Estados Unidos. Só que não foi possível completar todo o Brasil. Tem capitais ainda que não têm Igreja de Cristo. E o Colheita Brasil veio para dar continuidade a esse trabalho. Então, em 2019, né? 2019, a gente iniciou o projeto e em 2025, hoje, já é o Ministério do Colheita Brasil, onde todos nós podemos nos unir para fazer diferença. A primeira fase já deu sequência desde 2019, quando a gente conseguiu já duas congregações, ter igreja, e a primeira fase já completou uma porcentagem de congregações nas capitais. Falta mais. Então, lembrando que nós já fizemos Teresina e Boa Vista. Todas essas a gente tem ajudado a edificação. Hoje nós estamos só com Teresina. Boa Vista é uma obra que nós já concluímos e, graças a Deus, que hoje tem irmãos lá. E o interessante é que essa semana passada recebi uma mensagem de uma irmã querendo saber
se tinha congregação em Goiânia. E eu, infelizmente, não. Tem alguns irmãos lá que às vezes se reúnem, são um grupo bem pequeno. Então, a gente tem que logo, logo enviar uma equipe para lá boa. E graças a Deus que está quase finalizando essa parte, tá bom? Na segunda fase que nós estamos vivenciando, o Colheita Brasil, que sempre esteve no nosso coração, era poder ajudar as congregações pequenas e outras congregações que queriam fazer ministério, plantar igreja nas suas capitais mesmo, enfim, apoiar um obreiro, e isso está sendo possível já, graças a Deus. Então, essa ampliação, essa visão tem alcançado a missão no Brasil ainda mais. Então, você pode se tornar um grande ajudador. Como a irmã Janaína hoje falou, você começa com o que você tem. E, em primeiro lugar, você pode manter as suas orações para novos campos, novos obreiros e também para esses que já estão no trabalho. Seja um missionário do tipo que envia. Ah, eu não posso ir, eu sou incapaz disso, mas você pode ajudar enviando uma contribuição, tá certo? Ou motivando os outros. Doe generosamente para o evangelho alcançar ainda mais lugares que não ainda foram. Então, as ofertas continuam. Você pode fazer anualmente. Dia 9 de novembro vai ser a oferta nacional. Muitos irmãos ajuntam dinheiro durante o ano e contribuem para aquele dia. Crianças estão fazendo isso. Ou tem irmãos que fazem mensalmente. Eu recebo sempre notícia de irmãos, olha, eu estou mandando minha contribuição, elas querem informar, e eu dou graças a Deus por isso. Então, a frase é: um dia para começar, em novembro, e um ano inteiro para completar. Precisamos dessas ofertas para dar sequência. Você pode fazer um Pix simples, e é fácil de decorar. Somos todos colheitabrasil@gmail.com. Dou graças a Deus pelas irmãs que estão, mulheres que estão na frente, é a força-tarefa do Colheita Brasil, eu digo isso, porque nós somos muitos e nós estamos quase em todos os lugares e levando, motivando as irmãs, os irmãos em geral. Procure sempre saber a informação, não ouve notícias falsas. Procure saber, entre em contato com o Colheita Brasil para ficar bem claro. Instagram, Facebook, tem várias maneiras. Você pode ajudar a divulgar, também é uma outra. Entregando panfleto, ajudando com a camisa, vai para um evento, usa a camisa do Colheita. Também queremos sempre motivar aqui na nossa live essa ferramenta maravilhosa, que é o aplicativo da Igreja de Cristo. Nele você tem Bíblia, você tem notícias, você tem estudo, enfim, você tem uma ferramenta maravilhosa. Você está numa cidade, quer saber onde tem a Igreja de Cristo? É só acessar aí, tá? Também nós estamos sempre divulgando os livros que são fundamentais. A Bíblia é fantástica, você leia, mas os livros trazem também um aprendizado muito grande, tá? E pode confiar, Resgate, livros, Ebenezer e outros que eu não tenho ciência, mas eu não tenho detalhes sobre, mas eu tenho
saber do que faz uma aqui e outra ali, mas esses dois sempre têm à venda em qualquer evento que você vá, tá bom? Muito obrigada. Então, agora eu quero trazer a mensagem que a Janaína gravou para nós, ok? Só um minutinho. O que Deus quer que você faça com a sua vida? Algumas pessoas vão torcer o nariz imediatamente ao ouvir na mesma frase Deus quer e sua vida. Para essas pessoas, ter uma vida obedecendo ao propósito particular de Deus para elas não combina, não encaixa com o que elas querem para as suas próprias vidas. Mas isso não é verdade. A razão para crermos assim tem algumas raízes, e eu vou falar sobre três. Primeiro, pessoas que nunca ousaram sonhar e não sabem as coisas maravilhosas que o Senhor Deus tem para elas, para que elas sejam realizadas, para que elas sejam felizes, resolvidas. Segundo, pessoas que sonharam, porém esses sonhos não se realizaram e consideraram que suas habilidades não eram boas, que a sua vida é sem graça, que todo mundo vai fazer, menos ela. Pessoas que sufocaram seus sonhos tão profundamente que nada parece dar certo. Nada pode resgatar esses sonhos. É tudo impossível, é tudo difícil, nada vai acontecer. Jeremias 29:11 diz: Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, e dar-lhes esperança em um futuro. Deus nos deu um propósito único. E para realizá-lo, ele nos deu características, talento e paixão. Tudo isso já está em nós. E tudo o que precisamos fazer é trazer para fora e usar. Deus plantou um sonho em nós, cada uma de nós tem um sonho diferente. E todas nós já trouxemos para esse mundo, dado pelo Senhor Deus, todas as habilidades, todas as ferramentas que nós precisamos. Romanos 8, 26 e 27 diz: Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Então, além de Deus ter um propósito único para cada uma de nós, além de Deus ter colocado em nós tudo que precisamos para realizar este propósito, o Espírito Santo que habita em nós nos ajuda a discernir qual é a vontade de Deus para nós e como nós vamos realizá-la. Mas aí a gente fica na dúvida: como é que eu vou saber se a voz é do Espírito Santo de Deus? É simples. A voz da confusão não é de Deus. 1 Coríntios 14, 33, parte A, diz assim: Pois Deus não é Deus de desordem ou Deus de confusão, mas sim de paz. Deus não confunde, ele não atormenta, não traz promessas que se chocam com a sua palavra.
Quer ver um exemplo? Ai, Deus colocou no meu coração largar meu marido, meus filhos e ir ser missionária na Tailândia. Querida, não foi Deus não, tá? Pode ficar tranquila, não foi Deus, né? Porque isso vai totalmente contra a palavra dele. Outra palavra que Deus não colocou em nós é a palavra da crítica, né? A palavra da crítica. Satanás fala através do seu pensamento. Como? Relembrando seus pecados, suas falhas, coisas das quais você sente vergonha, e ele propositalmente deixa de lado o fato de que Jesus já lhe perdoou. Então, a voz da crítica, você não vale nada, você não vai conseguir fazer nada, você não é de nada, lembra quando você fez isso, lembra quando você fez aquilo, não é a voz de Deus. Não é. Romanos 8, versículo 1 diz: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Essa voz não é de Deus. A voz de Deus é a voz de paz. A voz do Espírito Santo é confiante e calma. Não quer dizer que ouviremos coisas fáceis, mas que você pode descansar e seguir na direção correta. A voz do Espírito Santo estará sempre alinhada com a palavra de Deus. Para descobrir a voz de Deus em nós, precisamos nos desnudar e fazer perguntas difíceis. Uma delas, do que eu tenho medo para não viver meu propósito? O que está me impedindo? Medo de falhar, medo de desapontar outras pessoas, medo de perder tempo, medo de perder dinheiro, medo de não ser boa o bastante ou inteligente o bastante. Nós precisamos deixar Deus nos sondar e fazermos um enunciado da nossa lista de medos. E aí nós vamos ter um passo a passo, tá? Primeiro passo, comece com o fim na sua mente. Se você não sabe para onde você quer ir, qualquer direção serve, certo? Então comece com o fim. Digamos, Deus me chamou, meu propósito é ofertar mais e melhor. Se esse é o meu sonho, se esse é o meu propósito, o que está me impedindo? Daí você começa a ver, talvez descontrole financeiro, talvez investimento em coisas que vão terminar aqui mesmo na Terra. Deus me chamou para palestrar para mulheres. Esse é o meu sonho, esse é meu propósito. O que me impede? Talvez você nem se candidate para dar aula para as crianças. Ou talvez nunca convidou mulheres para irem na sua casa e você fazer uma pequena mensagem para elas. Existe uma grande diferença entre o destino onde você quer chegar e o caminho que você está andando. Se você não define o destino, você vai andar distraída e errante, batendo cabeça para lá e para cá e reclamando que você não achou o seu propósito nessa vida. Passe um tempo pensando em como você quer se desenvolver na área que Deus colocou esse propósito em sua vida daqui a 10 anos. Como eu quero estar? E para aquelas que falam assim, nossa, daqui a 10 anos é muito tempo. Gente, 2015 foi anteontem, né? A gente já está em 2025. 10 anos passam rápido. Não pense com falsa humildade. Ai, mas eu talvez não consiga. Nem pense com insegurança. Frases como, ai, talvez eu não consiga fazer isso. Talvez seja muito para mim. Bom, para você é mesmo. Mas não é você que vai fazer. Essa é a boa notícia. Quem vai fazer é Deus. Filipenses 2, versículo 13, fala:
pois é Deus que efetua em vocês tanto querer quanto realizar, de acordo com a boa vontade dele. Então, essa vontade de fazer já foi dada por Deus. Para de contar só com o seu umbigo. Deixe Deus trabalhar, deixe Deus multiplicar. Apenas diga, assim seja, porque esse sonho é do Senhor Deus e não meu. Tudo que eu preciso para ir adiante está nas mãos dele. Filipenses 4,13 diz o quê? Eu posso tudo naquele que me fortalece, né? Então, nós podemos tudo, tudo que agrada a Deus, tudo que é o propósito dele para a nossa vida, nós podemos, de acordo com ele que nos fortalece. Passo número 2. Ache o fundamento do seu coração. Quando os soldados estão em batalha, seu maior medo são as minas terrestres. Elas são armadilhas colocadas pelo inimigo que explodem violentamente ao serem pressionados. Eles precisam de muito cuidado, mas precisam também continuar avançando. Se você quer realizar os sonhos de Deus para a sua vida, mas sempre pensa nos empecilhos, você acabou de pisar numa mina. Alguns empecilhos. Ah, eu não tenho dinheiro. Ah, eu não tenho tempo. Ah, eu não tenho formação. Todos esses empecilhos são gritantes e parecem fazer sentido, mas não fazem. Quantas pessoas iletradas pregam a palavra de Deus? Quantas pessoas não têm nada em casa, mas fazem reuniões em suas casas? Quantas pessoas acolhem, doam o pouco que têm, repartem? Então, todas essas desculpas, na verdade, são só desculpas. Né? Efésios capítulo 3, versículo 20, diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Põe aí um sonho lá no meio das estrelas. Deus pode fazer infinitamente mais. Ponha um objetivo lá lonjão. Deus pode ir muito mais lonjão do que esse objetivo. Ok? Terceiro passo, trace um plano. Assim que você reconhecer a voz de Deus em você, você vai ficar sedenta para realizar aquilo que você vê que Ele está lhe chamando. Mas se você não tiver um plano, vai se ver correndo atrás de 15 objetivos diferentes, vai se sentir desanimada, cansada e roubada até na sua alegria. Então, trace objetivos diários, objetivos semanais, objetivos mensais. Ter objetivos menores dá a você a sensação correta de estar andando para frente. Planejar e ver o destino que eu quero chegar lá na frente é um trabalho diário. E até lá, eu vou andando dia após dia, com os olhos fixos lá. Nenhuma ambição ou positividade vai superar o fato de que o dia só tem 24 horas. Então, seja sóbria. Pense com sobriedade. Passo número 4. Busque suporte. Deus não nos chamou para viver uma vida de solidão. Se você vai pisar em território ainda não conhecido e desconfortável, fazendo algo que nunca fez antes, melhor ter uma mão companheira para segurar. Por mais que você pense que está só, você não está.
Lembra da história que está lá em 1 Reis 18, que Elias brigou lá, acabou com os profetas de Baal, depois saiu correndo, foi para a caverna com medo de Jezabel e aquela coisa toda. O Senhor Deus apareceu a ele, né? E falou para ele em 1 Reis 19, versículo 18. No entanto, eu fiz sobrar 7.000 em Israel, todos aqueles cujos joelhos não se inclinaram diante de Baal, e todos aqueles cujas bocas não o beijaram. Deus fez saber a Elias que ele não estava sozinho. Nossa, eu queria começar um ministério de entregar comida para os mendigos na rua, para as pessoas em situação de rua. Ai, mas eu estou sozinha. Será? Peça ao Senhor Deus, Senhor, me mostra quem tem esse mesmo propósito. Me mostra quem pode entrar comigo nesse sonho para realizar isso, né? Peça ao Senhor que lhe mostre com as pessoas com as quais você pode contar. Em João capítulo 15, versículo 16, diz assim: Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Você não escolheu Jesus, Jesus escolheu você. Ele escolheu você para vir para esta vida que você vive, estar no lugar onde você está, estar no tempo que você está, estar no país que você está. Não adianta achar que nasceu no lugar errado, no dia errado, na hora errada, dos pais errados. Não. Deus escolheu você. Aquilo que você tem foi escolhido para você. E talvez você olhe tudo isso e acha que, nossa, é tudo uma porcariada, porque talvez você não tenha aberto os olhos e visto o que realmente tem para você. A única força capaz de atrapalhar o propósito de Deus na sua vida não são seus filhos, não é seu marido, não é a sua sogra chata, não é a falta de dinheiro, não é a sua irmã, não, e nem mesmo Satanás. O único que pode atrapalhar o propósito de Deus na sua vida é você. Quanto mais você se esforçar para ouvir a voz do Espírito Santo que habita em você, mais você vai descobrir e aprofundar o propósito dado por Deus para você. O medo não vai mais correr sua alma, porque Deus vai lhe sustentar, mesmo com medo. Você não pensará mais que não é boa o suficiente, porque vai achar dentro de você, guiada pelo Espírito Santo, as ferramentas com as quais o Senhor lhe equipou. E para fechar, eu gostaria de ler Filipenses 4,19, que diz: O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Que o Senhor Deus nos abençoe amplamente, ricamente, abundantemente, e que abençoe os nossos sonhos para Ele, que nós consigamos discernir o que Ele programou para nós, sabendo que Ele é que sabe e Ele tem pensamentos de bem e não de mal. Grande abraço carinhoso para todas vocês. Obrigada, Janaína, pela sua mensagem. Obrigado por nos prestigiar aqui nas Servas em Ação. Dou graças a Deus que foi tudo bem essa gravação. E obrigado pela sua entrevista, por nos motivar. Quem está iniciando um novo ministério, começar com o que tem. Achei fantástico isso. E é assim mesmo. Obrigado pela mensagem, que
realmente Deus, Ele que opera em nós, e a gente tem que estar atento o que que Ele quer de nós. E que a gente esteja sempre com o coração aberto e sempre pronunciar: eis-me aqui. A serva em ação, ela é assim, ela está sempre disponível. O obstáculo existirá, mas Deus é maior, né? Que Deus te abençoe, abençoe a todas as irmãs que assistiram e vocês que estão agora, nesse momento, finalizando a visualização. Nós agradecemos também. Então, até breve, setembro, estaremos aí, se Deus quiser. Um grande abraço a todas vocês. Tchau.